casa tem portas abertas. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Poderoso, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus, Ele é poderoso, amém? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que a bondade de Deus esteja alcançando a sua vida. Nós esperamos, enquanto Quinta Igreja Assembleia de Deus, que a programação que você vai assistir agora abençoe a sua vida. Esperamos que a palavra pregada toque o seu coração e que o resultado seja de bênção de Deus na sua vida.
Um abraço muito especial a queridos irmãos que estão aniversariando esta semana. Que a mão de Deus esteja tocando a vida dos irmãos, da Débora, da Daiane Botelho, que a mão de Deus esteja alcançando a vida da Deverli Carreiro, que a mão de Deus esteja tocando a vida do Carlos Alberto Martins, do Luan Felipe, da irmã de Lamar, Mazinha, esposa do diácono Cristiano, que ele abre a mão para abençoar a sua esposa, que chama a gente também, não é? Existem outras pessoas fazendo aniversário essa semana. Eu vou pedir perdão a você por conta do relatório. A gente vai prestar, ministrar, celebrar a sua vida na próxima semana, em nome de Jesus Cristo. Que a glória de Deus seja presente na sua vida, inclusive você que não faz parte da Quinta Igreja, mas está aniversariando esta semana. Que a mão de Deus esteja tocando o seu coração, que haja luz de Deus na sua vida. Aos irmãos que são membros da igreja, sabem que no seu aniversário você recebe uma visita do pastor, você recebe um cartão na sua casa e uma oração toda especial. Que a glória de Deus esteja aí tocando o seu coração, tocando a sua vida. Você vai ficar agora com a mensagem da palavra de Deus, vai tocar o seu coração com certeza, e ao final eu volto para estar falando a você algumas informações mais da igreja. Mas eu quero lembrar você que esta semana nós temos algumas coisas muito especiais. Nós temos celebração da ceia no domingo, dia 2 de fevereiro. Nós temos batismo em águas, nós temos consagração de obreiros, um momento especial de Deus para a nossa vida. Que esta glória de Deus, que esta unção esteja presente aí em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quebra a minha vida. Nós oramos cantando ao Senhor, quebra a minha vida. E aqui no Salmo 34 nós lemos que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E eu estou pedindo ao Senhor, em alguns cultos o Senhor tem colocado no meu coração de compartilhar essa palavra que eu compartilhei com as irmãs há 2 retiros atrás, no ano retrasado. E eu espero que o Senhor, Ele fale ao seu coração, porque a minha voz não tem o alcance que o Espírito Santo tem, e por isso mesmo, porque nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo, eu peço a você que é filho e filha de Deus, que esteja orando para que o Senhor possa estar ministrando entendimento. Eu creio que o Senhor, Ele está aqui nessa noite e está ministrando ao nosso coração. Amém, irmãos? Eu creio que Deus, Ele quer trazer algumas convicções mais profundas acerca da vontade dEle para a nossa vida. Eu creio que Ele quer aprofundar convicções no coração, na mente de muitos irmãos, acerca da vontade dEle, acerca da obra e do propósito que Ele tem ao nos chamar, ao nos atrair para a sua presença, ao nos escolher. Porque eu sei que você que está aqui sabe que não foi você que escolheu o Senhor. A palavra diz que foi o Senhor quem te escolheu. Amém? Ele te escolheu. E quando Ele te escolheu, onde é que você estava? Quem pode se lembrar? E quem pode dar um glória a Deus, porque hoje você está na presença do Senhor. Amém? Mas nós percebemos que Deus nos escolheu. E a palavra continua dizendo em João 15, que Ele nos escolheu para que a gente dê frutos. O nosso fruto permaneça. Né? Que nós sejamos pessoas frutíferas, sejamos pessoas aperfeiçoadas neste amor, nesse cuidado, nesse tratamento. Repita assim comigo, tratamento. Porque quando nós nos convertemos, Deus nos chama à sua presença, Deus nos perdoa, Deus nos liberta, não é? Jesus, Ele faz uma obra gloriosa em nossa vida, mas nós precisamos continuar a caminhar com o Senhor. A vida cristã é um processo de caminhada com o Senhor, é um processo de crescimento no Senhor. Por isso Oséias, ele fala, no livro de Oséias, o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em
conhecer ao Senhor. Então nós estamos caminhando, nós estamos num processo de conhecimento de Deus, de aproximação do Senhor, estamos num processo de experimentar mais e mais a glória de Deus na nossa vida, porque se Deus age nas circunstâncias da nossa vida, muito mais Ele quer agir no nosso caráter, no nosso homem interior, no nosso ser, amém, irmãos? Deus quer agir no seu interior, Deus quer trabalhar na sua vida, no seu caráter, e o propósito de Deus, quando Deus nos chama, é restaurar a imagem dele na nossa vida, é implantar o caráter dele na nossa vida. E muitas vezes nós vivemos hoje rodeados de ideias e às vezes filosofias e até mesmo, por que não dizer até pregações que nos fazem perder de vista o verdadeiro propósito do nosso chamado. E o Senhor tem ministrado ao meu coração para compartilhar com os irmãos, porque eu e você, que somos chamados por Deus, que somos tão preciosos para o Senhor, não podemos perder de vista quem nos chamou e o propósito que Deus tem nos chamado. E especificamente na tua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo a cumprir na tua vida. Mas de forma geral, todos nós somos chamados para refletir a glória de Cristo, amém? Nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, e Deus nos coloca como astros nesse mundo para refletir a presença dEle, para que através da nossa vida outras pessoas possam ver Jesus brilhar, como aquele louvor do Thales que a gente canta: através de mim, Jesus... Vocês têm que saber. É o quê? É o quê? Falem, por favor. Através de mim, Jesus clareia. Fala comigo. Através de mim, Jesus clareia. Jesus quer clarear através da tua vida. Quando Jesus, ele toma o controle, toma o centro da nossa vida, as coisas começam a mudar ao nosso redor também, porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso interior. Mas é bem verdade que nós vemos isso na palavra de Deus. E nesse mês, lendo o livro de Gênesis, pude perceber como aquele menino José, né? Como aquele menino, porque foi vendido, ainda era um adolescente, quando foi vendido, como ele sofreu ali no Egito, né? E como Deus honrou a vida de José, como ele passou por tribulações, por provações, por dificuldades, porque é bem verdade, irmãos, que nós não estamos isentos de passar por lutas, por provações, por dificuldades, não é? Nós sofremos nesse mundo. Nós lemos aqui no Salmo 34, nós lemos que muitas são as aflições não é do ímpio, não é do pecador, não é do que não teme a Deus. A Bíblia diz que muitas são as aflições mas o Senhor livra das aflições? Livra das aflições? Livra, mas nós passamos por ela, mas o Senhor nos livra nas aflições, dos efeitos malignos e prejudiciais dessas aflições na nossa vida. E Deus tem um propósito, e é preciso que a gente entenda que Deus tem um propósito em trabalhar no nosso coração, na nossa vida, através das aflições, através das provações, das dificuldades. Aqueles homens que venceram, que a Bíblia chama de heróis da fé, eles venceram, alcançaram vitória, permaneceram em Deus, foram fiéis, foram instrumentos nas mãos de Deus, foram úteis no chamado, na mão de Deus, corresponderam ao chamado do Senhor. Abraão, não é? Jeremias. A gente olha para a vida desses homens e é preciso que a gente leia a palavra, porque a gente se identifica em muitas coisas na história dessas pessoas, né? E a gente vai se identificando com os momentos de tribulação, de dificuldade que eles viveram, e a gente percebe que eles tiveram uma maneira de reagir àquela provação, tiveram uma maneira de reagir dentro daquela dificuldade, né? Que eles não desacreditaram do Deus que estava no comando das suas vidas. E é preciso que nós reafirmemos a nossa fé na hora da luta, da dificuldade, da provação. É preciso que a gente reafirme a fé que Deus já colocou no nosso coração, a fé que Deus já nos deu. É preciso que a gente tenha a postura espiritual de um coração quebrantado. E o que é quebrantamento, então? Quebrantamento é essa postura espiritual, essa atitude no interior de um coração quebrantado, um coração que se rende aos propósitos de Deus, um coração que se submete à vontade de Deus. Um coração quebrantado, eu entendo que é um coração ensinável, que é um coração
uma vida que Deus pode tratar, que Deus pode moldar, que não resiste ao tratamento de Deus. Eu entendo que coração quebrantado é um coração que se arrepende ao toque do Espírito Santo. Não é um coração que se endurece. Um coração quebrantado é um coração que ele declara quem é o seu Deus. Essa pessoa que tem um coração quebrantado, ela sabe a quem ela quer agradar. Ela sabe a quem ela serve, ela sabe quem ela é, e por isso ela não abre mão de crer nesse Deus, e por isso ela não abre mão dessa aliança com esse Deus. E eu não sei como tem acontecido na sua vida, porque a gente olha a vida dos profetas, a vida dos homens de Deus, e a gente vê que todos eles, sem exceção, todos eles passaram por momentos de provação, e todos eles, em algum momento, se renderam diante do Senhor e disseram: Senhor, eu prefiro os teus sonhos aos meus. Senhor, eu prefiro a tua vontade à minha. Senhor, eu prefiro decido acreditar e permanecer na tua presença. Senhor, eu não vou desistir de crer, eu não vou desistir, Senhor, de te buscar. Eu não vou voltar atrás, porque as circunstâncias da minha vida não estão de acordo com aquilo que eu pensei, ou que eu sonhei, ou que eu imaginei. Eles ficaram firmes. A Bíblia diz em Hebreus 11 que eles ficaram firmes, olhando a promessa e vendo o invisível. Porque a bênção de ter um coração quebrantado é que você vê além das circunstâncias. A bênção de ter um coração quebrantado diante do Senhor, de se render aos planos do Senhor, de dizer ao Senhor que nada importa tanto na nossa vida quanto a presença dEle, quanto experimentar a glória dEle. A bênção desse coração que se quebranta, que se rende, que adora o Senhor em qualquer situação. É que essa pessoa, ela vence as dificuldades, ela não é vencida, ela não é derrotada pelas lutas, pelas adversidades. Irmãos, quantos de nós, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, já experimentamos injustiças, ofensas, traumas, decepções, afrontas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já sofremos uma palavra contrária, uma palavra que nos entristeceu e o nosso coração foi ferido. Todos nós temos experimentado, mas o quebrantamento não são as provações que nos advêm. Não são as dificuldades que você enfrenta. O quebrantamento não são as tribulações que você vive, que você experimenta. O quebrantamento é a resposta, é a maneira como nós agimos, nós reagimos diante dessas situações. E os homens de Deus e as mulheres de Deus, e os homens de Deus que estão aqui nessa noite, as mulheres de Deus, sabem do que eu estou falando. Eu não sei como é que acontece com você. Eu me lembro que na minha vida eu tive uma experiência, uma lição que Deus me ensinou, e foi Deus mesmo, foi direto assim do trono que eu aprendi. Não foi ninguém que abriu um livro e que me mostrou e que me falou. Foi Deus que me ensinou, eu posso dizer isso, que Ele queria tratar de algumas coisas na minha vida. Mas na época, eu não entendi da forma clara como eu entendo hoje. Então, na época, eu com 18, 19 anos, eu fui estudar em Niterói. E antes de fazer a prova, né, para estudar na faculdade lá, uma escola pública, eu orei, eu falei com Deus, eu frequentei o ciclo de oração, eu jejuei, irmãos, eu acordei de madrugada, porque Jesus me despertava, eu ia lá para o joelho, dobrar meu joelho, e ia falar: Senhor, eu quero fazer lá o curso, mas Senhor, eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Eu tinha um receio, de que eu fosse para um lugar e que as coisas não dessem certo por eu estar saindo do centro da vontade do Senhor. Vocês que estão na fase de decidir a vida de vocês, queridos filhos, posso chamar vocês assim? Que o temor do Senhor, Ele opere no coração de vocês, para que vocês tenham receio de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão e fazer qualquer escolha que não esteja na vontade do Senhor. Porque, como já foi declarado aqui hoje, a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita e a vontade do Senhor é agradável. Você pode repetir isso comigo? A vontade do Senhor é boa para a minha vida, a vontade do Senhor é perfeita para a minha
minha vida. E a vontade do Senhor é agradável para a minha vida. E é agradável, irmãos. Vale a pena a gente se submeter à vontade, à direção do Senhor. E quando eu fui ali para aquela cidade, no início foi tudo novidade, foi muito legal. Eu passei por uma experiência que eu perdi a vaga, eu esqueci o dia da minha matrícula. Alguns já sabem disso, já contei. E o Senhor fez um milagre. Eu estava lembrando semana passada, andando aí pela cidade, eu estava lembrando que como é bom a gente ter histórias para contar com Deus, na nossa caminhada com Deus. Como é bom a gente ter experiências para compartilhar. E eu me lembro que bem novinho o Senhor me ensinou que Ele estava no comando e no controle da minha vida e que eu não precisava temer nada. E quando eu estava lá em Niterói estudando, eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade, de angústia. Não cheguei a ficar com depressão, porque o Senhor me sustentou e porque eu fiz o que todo homem e mulher de Deus pode e deve fazer na hora da tribulação, que é correr para os braços do Senhor, que é correr para os braços de quem pode consolar, que é correr para os braços de quem pode fortalecer, que é correr para os braços de quem pode curar a nossa dor, que é correr para os braços de quem pode tornar a noite em dia. E foi isso que aconteceu ali em Niterói, quando eu estudava ali. Eu fiquei um ano, irmãos, passando assim, muito aperto. E no meio daquele aperto, no meio daquela situação, eu olhava e perguntava a Deus, mas eu orei. Eu pedi ao Senhor que eu só queria vir para cá se fosse a tua vontade, se fosse o teu propósito para a minha vida. E por que, Senhor? E eu perguntava ao Senhor. E eu não entendia, mas muitas vezes eu abria a palavra e o Senhor me falava. Dentro da palavra profética lá para Israel, o Senhor ministrava ao meu coração que Ele havia me tirado e me levado para o cativeiro, para que ali eu recebesse um novo coração, um coração de carne. E que através dessa obra dele na minha vida, eu poderia conhecê-lo melhor, eu poderia servi-lo melhor, eu seria mais útil para ele. E na minha meninice, na minha pouca experiência, eu entendi, porque quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, não importa a idade, não importa os anos que nós temos de crente, Jesus se manifesta na nossa vida, e a glória de Deus se manifesta, e você experimenta o que nós precisamos experimentar e continuar experimentando, que é o poder de Deus na nossa vida. E foi o poder de Deus que me sustentou naqueles dias ali. Foi o poder de Deus que me levantava quando eu ia para o meu quarto, fechava a porta e chorava ali diante do Senhor. E abria a Bíblia, lia os Salmos e o Senhor ia falando ao meu coração. E eu falo com os irmãos uma coisa. Deus me ensinou ali sobre o quebrantamento. Às vezes eu abria a palavra e o Senhor falava comigo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque quem quer achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, por amor de mim, vai encontrá-la. Aleluia! Essa palavra é verdade, ela precisa ser vivida, ela precisa ser pregada, ela precisa ser vivida, precisa ser experimentada na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, porque não tem outra possibilidade, não tem outro caminho da gente viver, irmãos, uma verdadeira amizade com Deus. Não tem outro caminho se nós não experimentarmos a lição do quebrantamento. Jesus chegou a dizer em João, capítulo, não anotei, esqueci, eu sei que é em João. Jesus chegou a dizer, acho que é 4:12. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu quero perguntar para você, você quer dar frutos para o Senhor? Você quer experimentar a glória de Deus na sua vida? Você quer ter experiências com o sobrenatural de Deus? Porque é fato, é certo que Deus age nas circunstâncias da nossa vida. É certo que Deus traz solução para os nossos problemas. É certo que Deus muda as situações. Mas é certo também que Deus tem um alvo. E o alvo de Deus é mudar o nosso coração. E muitas vezes nós não entendemos
esse princípio de Deus, esse princípio do tratamento de Deus e nos rebelamos contra a sua vontade, nos rebelamos e nos revoltamos, azedamos o nosso coração, amarguramos porque não entendemos a forma como Deus está agindo na nossa vida. Não entendemos que Deus nos ama e Ele nos ama como nós somos, mas como diz Max Lucado num dos seus livros, Ele nos ama tanto que Ele não pode nos deixar do jeito que nós somos. Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos fazer pessoas frutíferas, Ele quer nos levar a vencer as nossas próprias limitações, tudo aquilo que impede que nós o adoremos de uma forma livre, que nós o sirvamos de uma maneira inteira, que nós nos envolvamos com o Seu Espírito Santo. E como o Senhor chamou Abraão, o Senhor também nos chama, não apenas para que receba a bênção dele, mas que a gente seja uma bênção nessa terra. E foi assim que Deus me convenceu a me dobrar. Foi assim que Deus me convenceu a me render ao Seu Espírito Santo e à Sua vontade. Eu pude escrever naquela época uma poesia que está guardada em algum baú de casa que diz: Senhor, eu aceito o espinho, se for para a Tua glória. Porque se for para a Tua glória, vai valer a pena. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que eu não sei as dificuldades que você está passando, você está vivendo, mas eu quero dizer que vale a pena permanecer em Deus, vale a pena buscar refúgio no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, porque a glória do Senhor vai resplandecer na tua vida, e você vai ver o milagre que Deus vai operar, o sobrenatural de Deus no seu coração, na sua vida. Amém, irmãos? Então Deus, Ele foi me ensinando. E eu posso dizer para os irmãos uma coisa: Deus ainda tem me ensinado. Deus ainda tem insistido para que eu entregue, que eu me renda, que eu desfrute da presença dEle em todos os momentos da minha vida. Deus continua nos ensinando, sabe por quê? Deus tem uma escola. Deus tem uma escola para nós. E alguém disse que são muitos os matriculados nessa escola, mas poucos os que permanecem, e menor ainda o número dos aprovados. Porque muitas vezes nós não entendemos que as dificuldades e as provações e as adversidades são o instrumento, são as ferramentas que Deus usa para trabalhar na nossa vida, para criar em nós o seu caráter, para gerar em nós o seu Espírito Santo, para que a gente diminua e ele cresça e a gente possa produzir algo bom para o Senhor. Porque eu e você estamos aqui, não se engane, para produzir algo bom para o Senhor. Amém? E você tem o Espírito Santo. E eu não sei quantas situações de dificuldade você já viveu, mas eu quero te dizer que você é um vaso de barro, eu também. Pastor Enés, pastor Ednei também. E todo homem, toda mulher que serve a Deus, como Abraão, Jeremias, Moisés, eles também foram um vaso de barro. Mas eu quero dizer que dentro de nós há um tesouro que é a presença do Espírito Santo. E é pela presença desse tesouro que nós vamos vencendo, que nós vamos superando as dificuldades, que nós vamos aprendendo que é melhor se render diante do Senhor do que fugir, do que resistir ao tratamento que o Espírito Santo libera, dispensa para a nossa vida. Eu tenho entendido pela palavra do Senhor, a gente olha a vida dos homens de Deus e vê o quanto eles passaram dificuldades. Leia a carta de 2 Coríntios, tire um tempo para você ler. Porque a gente encontra em 2 Coríntios aquele homem apóstolo, poderoso em obras. Nós encontramos ali um homem frágil, um homem que conheceu a tribulação, que foi o apóstolo Paulo. Um homem que experimentou ali ser quebrantado na presença de Deus. E nós percebemos que Paulo, ele foi chamado no encontro ali com Deus, no caminho de Damasco, e ali ele se rendeu diante do Senhor, e ele teve aquele encontro com Deus, foi transformado, e a vontade de Paulo talvez fosse sair pregando, sair falando de Jesus, mas ele
teve que passar antes alguns anos aprendendo. Eu vou dizer, na escola de Deus. Ele teve que passar alguns anos aprendendo do Senhor. Ele passou 3 anos na Arábia antes de sair. Ele passou alguns anos somente no aprendizado, para que Deus pudesse usá-lo como instrumento dele. Depois passaram-se muitos anos e Paulo, ele parece que algo aconteceu na vida dele pelas revelações e preciosidade das revelações que ele tinha. Ele talvez fosse tentado a se orgulhar dessas revelações. E a Bíblia diz que Deus enviou um espinho na carne. Ele diz, eu fui esbofeteado com espinho na carne, para que eu não me exaltasse por causa das revelações que eu recebi. E por 3 vezes, irmãos, a história bíblica fala, por 3 vezes, ele pediu para que Deus retirasse aquele espinho. E por 3 vezes, Deus disse não. Não. E pela 3ª vez, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo se tornou um homem de coração quebrantado, porque ele aprendeu que ele tinha que morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, que ele tinha que depositar todos os seus ideais, toda a sua força. Ele dependia do Senhor, ele dependia completamente de Deus. E nós podemos imitar o apóstolo Paulo na nossa rendição, na nossa vida de adoração, na nossa vida de entrega. Porque quebrantamento, irmãos, é entrega, é rendição. É você entender que você precisa de Deus mais do que tudo na sua vida. E ainda que situações na sua vida tenham promovido perdas, tenham promovido fracassos, tenham promovido tribulações, ainda que situações na sua vida tenham promovido afronta e até mesmo humilhações, você precisa saber que Deus ainda está no controle da sua vida e que nada acontece com você por acaso. Muito pelo contrário, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam. Diga comigo, todas as coisas cooperam. Isso que está acontecendo com você pode nem combinar com essa palavra no nível natural do teu entendimento, mas eu profetizo para a tua vida, pelo Espírito Santo de Deus que está aqui, que o teu entendimento vai se abrir nessa noite e os teus olhos vão enxergar o melhor que Deus tem para você, em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua vida uma caminhada de vitória, sim. Você não precisa ver, querido, você não precisa ver todas as coisas ao seu redor acontecendo da forma como você sonhou. Deus não prometeu realizar todos os meus sonhos e nem promete realizar todos os seus. Se alguém falou isso com você algum dia, vai lá na palavra que você vai ver. Deus promete realizar os sonhos que Ele depositou na tua vida e no teu coração. Deus promete gerar em você sonhos que vão trazer alegria para o teu coração. Deus promete gerar em você propósitos e planos que vão satisfazer o teu coração, sim, mas que são gerados antes no coração dele. E eu aprendo com essa palavra, eu aprendo com essa lição do quebrantamento, que eu preciso todos os dias sondar o meu coração e ver. Eu preciso declarar ao Espírito Santo que Ele tem o controle sobre a minha vida, que eu preciso todos os dias dizer, Senhor, toma o teu altar, porque há muitas coisas que tentam roubar o trono de Deus na nossa vida, o altar que é dele. E muitas vezes por conta de coisinhas que vão entrando, por conta de ideias que vão dizendo pra gente que a vida cristã é uma vida de triunfalismo. Não é de triunfalismo, é de triunfo. Sabe a diferença? Triunfalismo talvez é que alguém canta aí que é só vitória, só vitória, só vitória. Não, é luta, é vitória maior. É uma batalha grande, mas é uma vitória maior ainda. Aleluia. É luta, é aflição, é perseguição, mas é vitória e é glória de Deus. Porque a tribulação desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada.
Não são, queridos. As provações, as dificuldades, as adversidades que você enfrenta não se comparam, não chegam nem aos pés do que Deus tem reservado para você, do que a manifestação da glória e do poder de Deus na sua vida. Mas é preciso, é necessário que a gente entenda que Deus está no controle. Deus é soberano e não há como você permanecer nos vales, nos desertos, se você olhar para o Todo-Poderoso, para o Deus dos deuses, para o Senhor dos senhores que habita na tua vida e quer revelar a glória e do poder que Ele tem na tua vida nessa situação. E eu vou dizer para você que está passando por uma luta: não espere a luta passar, não espere a tempestade passar. Se quebrante diante de Deus nessa noite. Peça para o Senhor: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, toma o teu altar na minha vida. Eu tenho perdido a alegria, eu tenho perdido a vontade de orar, eu tenho perdido a vontade de louvar. Senhor, eu tenho abandonado a posição que o Senhor me deu na tua casa. Senhor, eu tenho resistido em assumir aquilo que o Senhor colocou na minha mão para eu fazer na tua obra. Mas hoje, Senhor, eu clamo para que o Senhor tome o teu altar na minha vida. Toma o teu altar. E o Senhor vem ao nosso encontro. E Ele faz a obra. Sabe por quê, meu querido? Assim como o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O Senhor diz para você nessa noite: filho, a minha graça te basta. É pela minha graça que você vai se levantar hoje. É pela minha graça que você vai caminhar durante essa semana. É pela minha graça que eu vou estender a minha mão sobre a tua vida e te dar vitória. Mas se renda aos meus propósitos, se renda à minha vontade, se renda ao meu querer. Eu quero dizer para os irmãos que eu sempre entendi que o tratamento de Deus é algo contínuo nas nossas vidas. Você talvez já tenha muitas experiências com Deus, mas ainda tem algo que Deus quer tratar na tua vida. Não se espante com o que Deus vai fazer no dia que você disser: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero diminuir para que tu cresças. Senhor, que eu morra para minhas vontades, para os meus desejos, mas que eu viva, Senhor, na tua presença. Senhor, ainda que eu perca algumas coisas que eu achava boa na minha vida, que eu não posso perder, Senhor, essa fé preciosa que o Senhor me deu. Eu não posso perder essa fé em Ti. Eu não posso deixar de confiar, de acreditar, de Te temer. Eu não posso deixar de Te adorar, Senhor, porque sem Ti eu morro. Sem Ti, Senhor, nada, Senhor, tem valor sem a Tua presença. Ai, quando você diz isso para o Senhor, e quando você se coloca diante dEle dessa forma, e quando você entrega a Ele suas necessidades mais profundas, aquelas que gritam dentro de você, o Senhor, Ele vem, Ele supre o teu coração, Ele fortalece o teu interior, Ele te enche de graça, e você sai daquele lugar como Ana saiu, cantando e adorando ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: nós temos sido chamados a andar em vitória, sim, mesmo na hora da tempestade. Um coração quebrantado é um coração que pode adorar o Senhor, que pode louvar o Senhor, que pode render louvores ao nome do Senhor, que não nega o Deus em quem crê, que não desiste da sua fé, jamais. Quero pedir, na conclusão, para os irmãos colocarem uma história que eu achei e eu trouxe para compartilhar com vocês nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele está falando a muitos corações aqui nessa noite. E eu creio que há pessoas que entraram aqui hoje questionando as situações que lhe têm ocorrido nesses últimos tempos. Mas eu quero dizer para você: leve esse fardo para o Senhor nessa noite. Leve para o Senhor, entregue a Ele.
Entregue para o Senhor. Entregue a Ele a sua dor. Entregue a Ele o seu problema. Entregue a Ele essa amargura. Entregue a Ele. Entregue a Ele esse pecado que insiste, que persiste na sua vida. Entregue a Ele esse rancor. Entregue a Ele. Entregue ao Senhor nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus não permite que caia sobre nós nenhum golpe, nenhuma situação, nenhuma tragédia, nem aquilo que você olhou e viu, é o caos, é o fim. Ele não permite que aconteça na tua vida, porque você é escolhido, é alvo da graça de Deus. Ele não permite que seja em vão. Se aconteceu, se está acontecendo, Deus tem um propósito de trabalhar na tua vida através dessa situação e te elevar a um patamar de glória, de conhecimento da vontade dEle, de experimentar a intimidade do poder e da presença dEle, que talvez você ainda não conheça. Mas nós queremos conhecer, amém? E se nós queremos experimentar a glória do Senhor, se queremos experimentar o avivamento de Deus na nossa vida, nós precisamos nos render e dizer: vem, Senhor, vem sobre a minha vida, vem com o teu governo, se for para a tua glória. Quantos querem dizer? Não repitam comigo e não levantem a minha mão. Mas eu sinto que Deus está falando aqui até mesmo para pessoas que já têm um tempo que viveram experiências muito dolorosas e que até hoje conservam uma mágoa no seu coração, algo que não está resolvido porque não entenderam até hoje. Como Deus foi permitir isso comigo? Libera para o Senhor nessa noite o teu coração. Abra o seu coração. Se derrame diante do Senhor. Se você não entende, você pode dizer até mesmo a Ele: Senhor, eu não entendo o teu modo de agir, mas eu recebo, Senhor, a tua graça na minha vida. Não conseguiram, não? Conseguiram, não? Queria ler com vocês. Eu coloquei num slide para que a gente pudesse ler juntos. Vou chegar aqui perto porque eu não estou enxergando bem dali do púlpito. Vamos ler, irmãos? Não sei se vocês também não estão enxergando, né? Quem tá conseguindo ler? Um pouquinho? Agora sim. Há anos achou-se na África um dos mais magníficos diamantes da história. Foi oferecido ao rei da Inglaterra para figurar na sua coroa. O rei enviou a Amsterdã para ser lapidado e foi posto nas mãos de um especialista. E o que ele fez? Tomou a valiosa gema e fez nela uma marca. Então deu-lhe, com o seu instrumento, um golpe seco. E pronto. Lá estava a soberba pedra dividida em 2 pedaços. Que imprudência! Que desperdício, que descaso criminoso. De modo algum. Por vários dias aquele golpe havia sido estudado e planejado. Desenhos e modelos haviam sido feitos na pedra. Suas qualidades, seus defeitos, as linhas do corte, tudo havia sido estudado com extremo cuidado. O homem em quem ela estava entregue era um dos mais hábeis lapidários do mundo. Então, aquele golpe foi um erro? Absolutamente não. Foi o clímax do engenho do lapidário. Quando ele desferiu o golpe, fez aquilo que traria sua pedra a mais perfeita forma, brilho e esplendor. Aquele golpe que parecia arruinar a preciosidade era, na verdade, a sua redenção. Pois daquelas 2 metades saíram as 2 soberbas gemas que o olho hábil do lapidário enxergou, escondidas na pedra bruta que veio da mina. Assim, às vezes, Deus deixa cair sobre a nossa vida um golpe cortante. O sangue jorra,
os nervos retraem-se, nossa alma grita em agonia. O golpe nos parece um grande erro, mas não é, pois somos para Deus uma joia preciosíssima. Ele é o mais hábil lapidário do universo. Não recairá nenhum golpe, nenhum, que não seja permitido pelo seu amor. Entenda, querido, ser trabalhado, ser tratado pelo Senhor é um privilégio. É obra da graça de um Deus que quer ver você crescer, que quer ver você melhorar, que quer ver você se tornar a pessoa que Ele sonhou que você fosse. E Deus está trabalhando na tua vida nesse momento. E talvez você não consiga perceber o que Deus está fazendo. Se entregue nas mãos do olheiro. Jeremias desceu lá na casa do olheiro. E o olheiro falou para ele, o Senhor falou para ele: Jeremias, está vendo esse vaso? Está todo quebrado. Mas eu posso fazer dele um vaso novo. Se você quer ser um vaso novo, quero convidar o grupo de louvor para me ajudar aqui nesse último momento com louvor. Se você quer ser um vaso novo, se você quer experimentar a glória de Deus, o fluir do Espírito Santo, coloque no altar de Deus hoje aquilo que está, ou que pode impedir a ação de Deus na sua vida. Coloque no altar toda decepção, todo lamento, toda dor, todo trauma, toda angústia, toda dificuldade de acreditar que Deus tem o melhor para você. Entregue hoje para o Senhor. Coloca nas mãos dele, porque Ele vai agir no teu coração. Você será livre hoje. Você será livre. Você será livre para adorar o Senhor, para celebrar a presença do seu Deus e para viver os sonhos que Ele sonhou para você. Queria convidar vocês a se levantar nesse momento e fecharem os seus olhos. Eu sei que Deus, Ele tem feito um apelo, o Espírito Santo, Ele tem feito um apelo nessa noite a uma entrega verdadeira, a uma entrega total do nosso ser. Irmãos, não é muito fácil falar desse assunto, não é muito confortável, mas eu entendi que Deus queria falar isso para a igreja nessa noite, porque há portas que têm que se abrir, há corações que têm que se quebrar nessa noite, há pessoas que precisam se render e entregar tudo ao Senhor e sair daqui transformado, liberto, curado. O poder de Deus está aqui. Vamos dizer a Ele: vem e toma o teu lugar. Tu tens minha vida como altar, Senhor. Toma o teu lugar, toma, Senhor. Esse vaso que sou eu pertenço a Ti. Pode realmente quebrar, porque eu aceito, Senhor. Eu aceito o Teu tratamento na minha vida. Eu aceito o Teu querer para mim, Pai. Eu não vou, Senhor Deus, resistir ao tratamento do Teu Espírito Santo. Eu sou Teu, Senhor, eu sou Tua. E toma o teu lugar. Você pode cantar? Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Declare: dá-me Tuas asas, dá-me Tuas asas, pra Te alcançar os lugares altos, aonde
para você estar. Graças a Deus por esta palavra pregada. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai Celestial, que a tua mão poderosa esteja alcançando a vida do querido telespectador, desta irmã, deste irmão. Oh Deus, que a glória do Senhor alcance cada pessoa, esta família, meu Senhor, tudo que faz para conquistar o pão de cada dia. Que haja, Senhor, a tua presença, garantindo a eficácia da bênção, Senhor. Muito obrigado por poder orar, muito obrigado por poder acreditar no propósito do Senhor para todos nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A Quinta Igreja, a Assembleia de Deus, está situada aqui na Via Expressa, número 345. É um longo muro verde. Estamos antes um pouquinho do posto de gasolina. Estamos aguardando você. Nossos cultos semanais são todo domingo, a partir das 9 horas é o culto da palavra, de 9 às 11, louvor, oração com alvos de orações específicas para a sua vida e um momento de qualidade para o ensino da palavra, para a ministração da palavra, para toda a igreja junta. Vai ser um momento especial de Deus. Venha, vai te abençoar bastante. Todo domingo às 18 horas e 30 minutos é o nosso culto de celebração, sempre com um alvo específico, todo culto, todo domingo, um momento de Deus para nós. Toda segunda-feira às 15 horas é o culto tarde da bênção. Toda quarta às 19 horas e 30 minutos é o culto do propósito com Deus. Estamos aguardando você toda quarta-feira às 19 horas e 30 minutos no culto do propósito com Deus. Tem feito toda a diferença. Venha, vai te abençoar toda quarta às 19 horas e 30 minutos. Todo sábado às 19 horas e 30 minutos é o culto da juventude, o culto da geração livre. Agora eu tenho uma informação para você mulher, para você homem. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas, nessa sexta, nós temos chá para as irmãs e vamos ter uma série de palavras, olha, que vai ser tratado aqui na reunião das irmãs. Vai ser falado sobre saúde da mulher, por uma profissional da área. Outra semana sobre sexualidade, com uma profissional da área. Vários assuntos específicos, assuntos e questões de sentimentos, por uma psicóloga especialista no assunto. Venha a cada sexta-feira, sempre às 19 horas e 15 minutos, um momento da mulher, e em outro local separado, um momento para os homens igualmente. Deus abençoe a sua vida, que a glória de Deus transborde em luz no seu coração, na sua família, em nome de Jesus, amém, sempre, e graças a Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Estamos sim, Deus, aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti,
Espírito Santo, estou aqui. Vem, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Mais uma vez, peça a Ele. Flui, Espírito de Deus, vem fluir aqui. Flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. A mesma casa tem